Estava ali, parada na entrada do apartamento no chiado, a vista de Lisboa cintilando atrás deles como 1 milhão de olhos acusadores, copos de champanhe vazios em cima do mármore. A música ainda tocava, abafada, mas audível. João estava de costas para mim, vestido num roupão de seda, a servir-se de outra bebida. Sofia Esteves, a nova cara da empresa, estava estendida no sofá branco, usando a lingerie que eu sabia ter sido entregue às 7 da tarde. O ar estava pesado, denso com o perfume dele e o aroma adocicado e enjoativo do vinho borbulhante. A sala, antes um santuário de design minimalista, parecia agora um palco de farsa barata. Eles congelaram. A boca de Sofia abriu-se num "o" perfeito e silencioso de choque. João virou-se, o rosto uma máscara de incredulidade que rapidamente se transformou em fúria. Não sei se foi o meu vestido preto, tão simples, tão inesperado, ou a minha calma forçada que os perturbou mais. "Ana, que raio! Como é que entraste aqui?" Ele sibilou, a voz um sussurro venenoso. Este era o momento, o ponto de viragem da minha vida. Eu devia ter gritado, devia ter chorado, devia ter atirado a garrafa de champanhe. Era isso que ele esperava. A mulher traída, histérica, fora de si. Mas não, Ana Silva não fez nada disso. Fiquei perfeitamente imóvel, a mala à frente do corpo, um escudo. Olhei para o João, o meu olhar vazio, desprovido de qualquer emoção. E depois para Sofia, inspecionando a cena com a indiferença de um perito. Uma pequena fissura no verniz perfeito, tão cuidada. "Ana, eu posso explicar", gaguejou João, dando um passo em frente, as mãos erguidas num gesto de rendição patética. "Podes?" A minha voz era baixa, quase um murmúrio, mas cortou a música no ar como uma faca. "Ela não significa nada para mim, Ana. Foi um erro, uma estupidez. É a pressão dos negócios." Deixei o silêncio pairar. Observei-o debater-se, este grande homem, este salvador do mundo, reduzido ao clichê mais patético do manual. Sofia, recuperando a compostura, levantou-se agarrando o roupão de seda à volta do corpo. "Não devias estar aqui", disse ela, a voz dura, os olhos cheios de uma mistura de vergonha e desafio. Foi então que me movi. Passei por João ignorando-o completamente, como se ele fosse apenas uma peça de mobiliário inanimada. Fui até a janela do chão ao teto e olhei para a cidade lá embaixo. "É uma vista bonita", disse, ainda no mesmo tom calmo, "tudo construído sobre areia." "Ana, ouve-me", ele implorou, a voz agora tensa de irritação, um toque de desespero a perfurar a raiva. "Vamos para casa. Podemos falar sobre isto. Podemos resolver isto." Virei-me para encará-lo. A minha expressão era de uma profunda, abismal piedade. "Resolver isto?" repeti, e um riso amargo escapou-me. "Oh, João, não podes resolver isto." Olhei para Sofia. "Ele também te mentiu. Sabes, aquele contrato de marketing de 50 milhões. Não é para ti, é para ele. A SV Holdings é o seu escape. Tu és apenas a embalagem, Sofia. A peça descartável do jogo." O rosto de Sofia ficou branco como papel. O pânico de João transformou-se em gelo nos seus olhos. A farsa tinha acabado, mas não a que ele pensava. "Tu estiveste... O que andaste a fazer, Ana? A intrometer-te nos meus assuntos." "Assuntos?" disse, virando-me de novo para a porta. "Sim, João, de todos os tipos." "Ana, não vai sair daqui assim", gritou ele, a voz ecoando na sala minimalista. "Tu não és nada sem mim. Fui eu que te fiz. Se saíres por essa porta, eu destruo-te. Deixo-te sem nada." Parei no elevador, a mão no botão. Virei-me e pela primeira vez sorri. Foi uma coisa terrível, vazia. "Tens razão, João",
disse. Vou deixar-te sem nada. Entrei no elevador. Ana, rugiu ele, atirando-se para as portas que se fechavam, mas elas selaram-se, refletindo a sua cara furiosa e aterrorizada. O elevador desceu, suave e silencioso, e senti o peso de 10 anos de enganos a esvair-se. Era a libertação. Não de uma dor, mas de uma prisão. Saí do lobby para a noite morna de junho e desapareci. Mas para onde é que eu tinha desaparecido? E como? Não, esperem. Acho que devia começar antes. Afinal, a história não é sobre um fim, mas sobre como chegamos até ele. E como depois tudo se desfaz. A verdade é que a ideia de me chamar Ana Silva, a mulher de João Pereira, o fundador e CEO da Sol Dinâmico, a empresa que prometia resolver a crise climática com a sua tecnologia Helios Core, sempre me pareceu uma ficção que eu, a certa altura, tinha ajudado a escrever. A nossa vida em Cascais cheirava a dinheiro antigo e a relva recém-cortada, um aroma metálico e estéril que me parecia cada vez mais sufocante. A nossa mansão georgiana coberta de era a própria definição de sucesso. 12 hectares de floresta, um monumento de pedra e vidro que parecia surgir organicamente da paisagem. Lá dentro, eu, Ana, estava a ajeitar um caule de orquídea branca num vaso Ming. Tudo na minha casa era perfeito, curado com uma precisão que beirava o estéril. Eu própria era assim, loira pálida, elegante e possuidora de uma calma que as pessoas muitas vezes confundiam com fragilidade. Uma mulher que na vida que construíra parecia perfeitamente moldada para um homem como João Pereira. Ele era o sol para a minha lua, moreno, carismático, vibrando com uma energia que dominava qualquer sala. Era a face nas capas das revistas, o Tesla da costa do Estoril, o homem que tornava a energia sustentável não só viável, mas lucrativa e até sexy. Aquele ano, o evento era o anual Gala Futuro Adiante, o maior evento de angariação de fundos para a Fundação Sol Dinâmico e o ponto alto indiscutível do calendário social de Cascais. Eu, como sempre, era o motor silencioso por trás do evento. Tinha curado a lista de convidados, provado a comida, aprovado o plano de lugares, garantindo que investidores rivais ficavam bem longe uns dos outros. Eu sabia que isso importava. João sempre disse que eu era a minha maior força, que o meu toque invisível tornava tudo perfeito. Mas a verdade é que nunca ninguém me viu. Eu era a sombra por trás do sucesso. João encontrou-me no grande salão a tocar no meu tablet. Beijou-me o topo da cabeça, o cheiro do seu perfume caro e do ozono a envolver-me. Está perfeito, Ana, como sempre, disse ele, a voz um murmúrio baixo e apreciativo. Olhou para o telemóvel, o polegar a deslizar rapidamente. Pedro Antunes acabou de confirmar que o consórcio japonês está dentro. Estão a comprar mais 5%. Que maravilha, João, disse eu, a voz baixa, quase inaudível. Pedro Antunes era o CFO de João, um homem com olhos aguçados e o sorriso de um tubarão. Maravilhoso. É revolucionário, querida. Finalmente olhou para mim, o sorriso brilhante e ofuscante. Esta noite, não estamos apenas a dar uma festa. Estamos a anunciar o futuro. Segurou-me pelos ombros, os olhos intensos. Em 2 anos, Ana, o Helios Core estará em todas as cidades. Esta festa não é nada. Vamos comprar uma ilha. Sorri um pequeno e ensaiado inclinar dos lábios. Não te esqueças da imprensa às 19h15 e do teu discurso. Viste as minhas notas, certo? Claro, claro, disse ele, já distraído por outro aviso do telemóvel. É apenas esta nova campanha. É vital. O meu olhar demorou-se no ecrã dele por uma fração de segundo demasiado longa. Vi o nome, Sofia. Sofia Esteves, a nova cara da Sol Dinâmico. Uma modelo com olhos cor das águas do Algarve e um corpo que parecia desafiar a gravidade.
João tinha insistido em contratá-la, alegando que ela representava a energia jovem e vibrante da marca. Eu já a tinha conhecido. Sofia era só dentes e ambição. Uma mulher que olhava para João não com admiração, mas com uma fome que me era assustadoramente familiar. Era o mesmo olhar que João tinha quando estava prestes a fechar um grande negócio. Tenho de atender, disse João, já a afastar-se. É sobre o lançamento de relações públicas para a sessão fotográfica da Sofia. Vital. Fiquei sozinha no salão cavernoso. A casa estava em silêncio, exceto pelo zumbido distante dos caminhões do catering. Olhei para as orquídeas perfeitas, o mármore polido e as molduras douradas da nossa vida perfeita. Pela primeira vez, notei uma pequena e quase invisível rachadura que se espalhava do canto do vaso Ming. Aquele que a certa altura me tinha sido oferecido por uma tia-avó, uma herança que João insistira em integrar na nossa decoração impecável. Eu tinha construído esta gaiola. Tinha polido as grades e trancado a porta. Tinha sido aquela esposa perfeita e solidária, aquela que tinha desistido da sua própria carreira para gerir a vida dele, a casa dele, o estatuto social dele. Antes de ser Ana Silva, anfitriã da alta sociedade, eu tinha sido Ana Reis, contadora forense. Uma mulher que conseguia encontrar um único ponto decimal falsificado numa montanha de dados. Uma mulher que via padrões onde outros viam caos. E eu estava a ver um padrão agora. As reuniões tardias, os telefonemas sussurrados repentinos, o novo portátil encriptado que ele guardava na sua pasta de trabalho, e o nome Sofia, que aparecia no telemóvel dele com a frequência de um boletim de bolsa de valores. Eu tinha ignorado, dizendo a mim mesma que era o preço a pagar por um homem como João. Mas enquanto ali estava, no silêncio opressor, um nó frio e duro de certeza apertou-se no meu estômago. Não era apenas infidelidade. A infidelidade era comum no nosso círculo, uma espécie de desvio social aceite, desde que não fosse demasiado óbvia. Mas isto parecia diferente. Isto parecia caro, extremamente caro. Fui até as grandes portas francesas e olhei para os jardins. A festa começaria em 3 horas. Eu sorriria. Vestiria o vestido de safira que João me tinha comprado. Sim, aquele que ele tinha escolhido pessoalmente, e desempenharia o papel de esposa perfeita. Mas enquanto via o sol a desaparecer atrás das árvores, Ana Silva tomou uma decisão. Não ia apenas procurar a rachadura. Ia descobrir o que a estava a causar. Nos meses anteriores, enquanto navegava pelas intermináveis recessões e jantares de gala, era frequente pensar no meu pai. Ele tinha sido um homem de princípios rígidos, um pequeno empresário que me ensinou o valor da honestidade e da minúcia. Lembro-me dele a dizer, enquanto me explicava como auditar as contas da sua pequena loja: Ana, a verdade está nos detalhes. O diabo esconde-se nos números mais pequenos, nos esquemas mais bem disfarçados. Confia nos factos, nunca nas palavras bonitas. Ele falava dos fornecedores e dos seus truques, mas agora, sentada no silêncio daquela casa, as suas palavras ressoavam de uma forma diferente. O império de João, as promessas de um futuro verde, tudo soava demasiado bonito, demasiado perfeito. E perfeito, eu tinha aprendido, não existe. Aquele homem, outrora tão inspirador, parecia agora a própria personificação do que o meu pai me tinha ensinado a desconfiar. E eu sentia uma falha crescendo dentro de mim. A gala foi um sucesso estrondoso, dizem. João, como sempre, esteve brilhante. O seu discurso pintou uma visão de um futuro limpo e luminoso, tudo alimentado pela Sol Dinâmico. Arrecadou mais de 20 milhões de euros para a fundação. Sofia Esteves estava lá, envolta em seda prateada, a rir um pouco alto demais das piadas dele e a tocar-lhe no braço um pouco mais vezes do que o profissional permitiria. Eu observei tudo com um sorriso sereno e fixo, aceitando elogios aos canapés e a perfeição do robalo, mas a minha mente estava noutro lugar.
Estava no portátil encriptado no escritório de João. O acesso a ele, o medo de ser apanhada, mas a certeza crescente de que tinha de ver o que lá estava. Durante as 2 semanas seguintes, operei nas sombras da minha própria casa. Tornei-me um fantasma, os meus movimentos cronometrados aos dele. Dormia quando ele estava no escritório e trabalhava quando ele estava a dormir. A minha vida anterior, a de detalhes meticulosos e obsessivos, voltou-me à mente. Não era tola. Não tentei adivinhar a palavra passe dele. João era arrogante, sim, mas não burro. Em vez disso, usei um pequeno keylogger USB que comprara com um nome falso. Coloquei-o na parte de trás da estação de ancoragem do portátil dele uma manhã, enquanto ele tomava duche. Esperei 3 dias. Depois, enquanto ele estava num jantar do conselho, um jantar que eu sabia, via o tracker do carro dele, que era num apartamento no Chiado que ele mantinha para investidores, recuperei o drive. Não usei o meu computador. Fui para a casa de hóspedes, para uma máquina que comprara a dinheiro e instalara com uma ligação de internet dedicada e impossível de rastrear. O ficheiro do keylogger abriu-se. Era um emaranhado de keystrokes. Demorei 1 hora a peneirar o ruído para encontrar a sequência de 24 caracteres que ele usara para aceder ao portátil encriptado. Os meus dedos tremeram enquanto o digitava. Helios Invictus 25. A drive montou-se. No início era o que eu esperava. Memorandos, planos de marketing, contratos. Depois, encontrei a pasta identificada como pessoal dentro de uma subpasta SV. Foi uma avalanche. Fotos, vídeos, reservas de hotel. Sofia Esteves, não nas fotos profissionais de alta moda da campanha, mas em roupões de hotel, no carro dele, no seu jato particular. Estava tudo tão organizado, tão inegável. Senti uma breve e fria picada, mas ignorei-a. Isso era apenas o sintoma. Eu estava à procura da doença. Deixei a pasta SV e aprofundei-me nas finanças essenciais. João sempre me mantivera separada do verdadeiro negócio, deixando-me gerir os livros domésticos e a fundação, mas nunca a Sol Dinâmico propriamente dita. Ele dizia que era para me proteger. Eu sabia que era para me controlar. Abri uma pasta chamada R&D Interno. Encontrei o que procurava, não numa folha de cálculo, mas numa longa cadeia de e-mails, cada vez mais frenéticos entre João e um homem que eu não conhecia. Um Dr. Daniel Martins, antigo chefe de engenharia. O primeiro e-mail, datado de há 6 meses, era do Dr. Martins. Assunto: instabilidade crítica do Helios Core. João, os resultados dos testes da fábrica no Alentejo não são apenas decepcionantes, são catastróficos. O núcleo não está em manter uma carga sustentada. A produção é 30% do que prometemos aos investidores e o campo de contenção está a mostrar fraturas por estresse. Estamos a falsificar os dados públicos. Isto não é um bug, é uma falha de design fundamental. Temos de parar o lançamento e avisar o conselho. A resposta de João foi fria como gelo. Daniel, estás a exagerar. Os dados são geridos, não falsificados. Estamos numa fase delicada de confiança dos investidores. O teu trabalho é resolver, não entrar em pânico. Mantém isto entre nós. A cadeia continuou durante semanas. O Dr. Martins cada vez mais desesperado. João cada vez mais ameaçador. O último e-mail era de Pedro Antunes, o CFO, enviado a João. Assunto: o problema, Daniel. Está resolvido. O pacote de rescisão dele inclui um acordo de não divulgação. Tão à prova de bala que ele não poderá pedir um café sem a minha permissão. Ele foi-se embora. Promovi o seu número 2. Ele sim, entende a lealdade à equipa. O meu sangue gelou. Isto não era apenas infidelidade. Isto não era apenas cortar cantos. Isto era uma fraude multimilionária. A Sol Dinâmico, a empresa que deveria salvar o mundo, era um castelo de cartas. O Helios Core era uma mentira. Continuei a investigar.
Encontrei o rastro do dinheiro real, uma Shell Corporation registrada na Madeira. SV Holdings. Eu tinha assumido que SV significava Sofia Esteves. Significava, mas era pior do que eu pensava. João não estava apenas a pagar a sua amante. Estava a lavar dinheiro através dela. Ele tinha atribuído à agência de modelos de Sofia, uma empresa que ela fundara há 3 meses, um contrato de marketing exclusivo de 50 milhões de euros. A partir daí, o dinheiro estava a ser canalizado da SV Holdings para contas offshore privadas. Ele não estava apenas a atrair-me, estava a atrair a empresa, a desviar capital dos investidores para um fundo pessoal, usando a sua amante como um bode expiatório. Ele estava a planear sacar o dinheiro. As ações estavam no seu pico. Ele estava a preparar-se para uma ronda final massiva de financiamento, após a qual ele e Pedro Antunes venderiam as suas ações, deixando todos os outros, incluindo o consórcio japonês e os fundos de pensão que tinham investido, com nada mais do que um pedaço de metal inútil e instável. E Sofia era a sua cúmplice. Encostei-me, o brilho do monitor a iluminar o meu rosto pálido e chocado. A casa de hóspedes estava silenciosa. Ele não me tinha apenas traído. Tinha traído toda a gente. Era um ladrão vestido com as roupas de um salvador. Olhei para as provas, os e-mails, as transferências bancárias, os dados de teste reais e não filtrados da fábrica do Alentejo. Eu entendi. João sabia que o núcleo era um fracasso. Ele estava apenas a tentar manter a mentira por tempo suficiente para ficar rico. Arruinaria milhares de vidas. Pensei em ir ao conselho de administração, mas quem no conselho estava limpo? Pedro Antunes? Ele estava envolvido. Os outros estavam tão cegos pelo preço das ações que nunca me acreditariam. Eles estariam do lado de João e ele esmagar-me-ia. Usaria as fotos da pasta SV, pintar-me-ia como uma esposa histérica e ciumenta e faria com que me internassem. Não, eu não podia lutar contra ele no mundo dele. Não podia ganhar numa sala de reuniões ou num tribunal. Ele era dono dos advogados, das empresas de relações públicas e pensava que me possuía. Olhei para o drive na minha mão. Ele tinha construído o seu império sobre mentiras. Eu usaria a verdade para o derrubar. Mas primeiro eu tinha de desaparecer. E para fazer isso, tinha de controlar a narrativa do porquê de estar a partir. A fraude era a arma, mas o caso. O caso era o motivo. Eu tinha de ser a esposa ultrajada, não a contadora forense denunciante. O mundo compreendia uma mulher desprezada. Era a cobertura perfeita. O meu plano começou a tomar forma. Frio, meticuloso e preciso. Eu não ia apenas deixá-lo. Eu ia desenterrá-lo. Parem um segundo. Permitam-me uma pequena interrupção, uma parte. Tudo isto, a situação com o João, a forma como tudo se desenrolava, era na verdade absurda. Quer dizer, pensem bem, um empreendedor genial, o salvador do planeta, que de repente se envolve numa fraude colossal e de caminho com uma modelo para lavar dinheiro. Na minha terra natal, diríamos que ele tinha a mania das grandezas, ou que lhe subiu a cabeça. Mas talvez o problema fosse precisamente esse. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. O quão ridículo é a nossa capacidade de ignorar as red flags quando algo parece bom demais? Não sei. Honestamente, ainda hoje me pergunto como conseguimos, como sociedade, idolatrar pessoas assim. É uma espécie de loucura coletiva, não acham? De como nos deixamos enganar pela imagem, pelo marketing brilhante, esquecendo que por trás de todo o glamour pode haver apenas um vazio obscuro. Ninguém quer ser o estraga-prazeres, o que aponta o óbvio. Ninguém. Bem, de volta à história, Ana Silva passou o mês seguinte a viver uma vida dupla com uma precisão arrepiante. De dia, era a bela, embora ligeiramente distante, senhora Pereira. Organizava os seus jantares, agendava as suas reuniões e acenava serenamente
quando ele lhe dizia que ia trabalhar até tarde. De noite, era Ana Reis, a analista. Não copiei apenas os ficheiros da eDrive, encriptada dele. Descarreguei tudo. Todo o histórico financeiro da empresa, os relatórios de engenharia falsificados, os contratos secretos e as cadeias de e-mails condenatórias. Dupliquei-os em 5 hard drives militares encriptadas separadas. Em seguida, comecei o processo lento e metódico de liquidação. Eu tinha mantido a minha própria conta de corretagem desde os dias antes do casamento. Sempre fui uma investidora perspicaz. Ao longo dos anos, também tinha sido a principal gestora das suas contas domésticas, que João, na sua arrogância, via como dinheiro para brincar, mas que eu tinha transformado numa soma substancial de 7 dígitos. Comecei a movimentar ativos, não em blocos grandes e suspeitos, mas num fluxo silencioso e constante. Transfira os fundos através de uma série de shell corporations que eu própria construíra nas 2 semanas anteriores, terminando num banco seguro e anônimo na Suíça. Um banco que valorizava a privacidade acima de tudo. Fui cuidadosa. Tirei apenas o que era legalmente meu, os meus próprios investimentos, o dinheiro que herdara e o montante pré-estipulado do nosso acordo pré-nupcial. Deixei o dinheiro dele, o dinheiro da Sol Dinâmico, intocado. Eu não era uma ladra, era uma testemunha. Obtive um novo passaporte e identidade. Foi caro lidar com especialistas nas artes das trevas digitais, mas paguei em criptomoeda impossível de rastrear. Eu já não era Ana Silva. Tornar-me-ia Anna Schmidt, uma historiadora de arte alemã. Estudei o calendário de João. Sabia que ele mantinha uma cobertura no novo e obscenamente caro edifício na Rua do Ouro, no Chiado, em Lisboa. Ele tinha me dito que era para entreter investidores estrangeiros. O meu rastreamento dos cartões de crédito dele dizia-me que era para entreter Sofia Esteves. Encontrei a data, sexta-feira, 10 de junho. Ele tinha me dito que estava a voar para Tóquio para uma reunião de emergência com o consórcio. Os registros de voo dele, aos quais acedera via a sua conta de milhas de viagens, mostravam que ele não estava a voar para lado nenhum. O seu calendário, no entanto, mostrava uma reserva às 19h no restaurante Eleven e uma encomenda de 5.000 euros de uma boutique de lingerie de luxo para ser entregue na cobertura. Esse foi o dia em que passei aquela sexta-feira a finalizar a minha saída. As 5 hard drives foram embaladas. Uma foi enviada por correio seguro para um cofre bancário em Zurique. Outra para um escritório de advogados em Londres que eu verificara, com uma instrução de Dead Man's Switch. Se não tiver notícias minhas até o primeiro dia de cada mês, entreguem este pacote à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio do Zermatt. As 3 restantes eram para mais tarde. Às 18h, deixei a propriedade de Cascais. Não fiz malas. Deixei as minhas roupas no armário, as minhas joias no cofre, o meu telemóvel na bancada da cozinha. Saí a usar um simples vestido preto, levando apenas uma mala de mão. O meu carro ficou na garagem. Apanhei um serviço de transporte pré-pago para Lisboa. Às 19h30, entrei no lobby cintilante da Rua do Ouro. Não precisei de chave. Eu sabia o código do elevador privado. João era descuidado. Usava a data de fundação da empresa. 0808. O elevador abria diretamente para a cobertura. A cena era exatamente como eu a tinha imaginado. João de roupão, Sofia no sofá. Já a descrevi. Aqueles momentos foram tão estranhos. A minha mente estava calma, quase desprendida, como se eu estivesse a assistir a um filme, não a viver a minha própria vida. Eu não sentia raiva explosiva, nem tristeza profunda. Apenas uma frieza que me corroía por dentro, uma quietude resoluta. Mais tarde, refleti sobre o que se passara ali no Chiado, e por vezes imagino a Sofia Esteves, ali estendida no sofá, a ver-me entrar. Tenho a certeza que, para ela, eu era a esposa fantasma. A mulher que devia estar longe, em Cascais,
ou num dos jantares intermináveis da alta sociedade. Deve ter sido um choque para ela ver-me ali, tão composta, tão distante. Pedro Antunes, o CFO, deve ter tido os seus próprios cálculos sobre a situação. Talvez ele tenha pensado: ela está histérica, o João vai lidar com isto. A mulher é a de sempre. É curioso como os homens daquele meio se enganam. As suas percepções estavam sempre um passo atrás da realidade. Eles pensavam que eu era a mulher do João, a Ana Silva, mas eu era sempre a Ana Reis. Sempre. Aquela analista que eles tinham esquecido. A descida do elevador desde a cobertura da Rua do Ouro foi, talvez, os 60 segundos mais longos da minha vida. Eu não tinha carregado no botão do lobby. Era ali que ele me esperaria, onde poderia ter a segurança a parar-me. Tinha carregado no botão do parque de estacionamento P2. As portas abriram para um silêncio fresco de betão. Caminhei, não corri, até a escadaria. Subi as escadas, não desci, emergindo para um corredor de serviço que eu tinha mapeado a partir das plantas do edifício semanas antes. Levou-me para a Rua do Alecrim, um quarteirão inteiro de distância da entrada principal, um fantasma a sair pelas paredes. Caminhei 10 quarteirões para leste, fundindo-me na multidão de turistas e bohemians, de sexta-feira à noite. Ana Silva, no seu vestido preto feito à medida, teria chamado um carro. Ana Schmidt, na sua fase inicial, precisava de ser invisível. A minha primeira paragem foi um ginásio 24 horas perto do terminal rodoviário de Sete Rios, um lugar de humanidade transitória e anônima. A minha mala de fuga não era uma mala de todo. Era um cacifo pré-pago, seguro sob um nome falso 2 meses antes. Dentro do cacifo úmido e com cheiro a metal, despojei-me da pele de Ana Silva. O vestido preto, os Manolo Blahniks, os delicados brincos de diamante, tudo foi para o caixote do lixo. Limpei a minha maquilhagem subtil e cara com uma toalha de papel áspera. Do cacifo, tirei umas calças cinzentas sem distinção, uma t-shirt preta simples, uns tênis e um casaco de ganga desbotado. A peça final foi uma peruca, castanho rato pelos ombros. Era pouco lisonjeira. Era perfeita. Ana Silva tinha entrado. Uma comutadora cansada e sem nada de especial saiu. Não fui para o aeroporto de Lisboa. Não fui para Santa Apolônia. Qualquer terminal com presença federal era um risco. João teria o meu nome numa lista de voos proibidos dentro de 1 hora, alegando que eu era instável, um perigo para mim mesma. Em vez disso, caminhei até ao terminal rodoviário de Sete Rios. Paguei a dinheiro um bilhete de ida para Paris num autocarro expresso. A viagem de 12 horas foi uma forma única e extenuante de tortura psicológica. Cada vez que o autocarro abrandava, cada vez que parava numa paragem de descanso mal iluminada no interior, o meu coração batia forte nas costelas. Esperava ver o rosto dele, ou pior, o rosto impassível e brutal do seu investigador, Ricardo Luz, a entrar no autocarro. Sentei-me num lugar à janela, com a cabeça baixa, fingindo dormir, os músculos tão tensos que me doeram durante dias. Atravessei a fronteira francesa às 5 da manhã. O agente da fronteira, sonolento e aborrecido, olhou para o passaporte americano que apresentara. Um dos 3 que tinha preparado, este para uma Marianne Peters, e deixou-me passar. Em Paris, fui a um pequeno banco independente onde tinha uma pequena conta limpa. Retirei 10.000 euros em dinheiro, depois fui a uma estação de autocarros diferente e comprei um bilhete para Madrid. De Madrid, usei finalmente a minha verdadeira identidade falsificada. Entrei no aeroporto internacional de Barajas, não como Ana ou Mary Ann, mas como Ana Schmidt, uma cidadã alemã com um passaporte impecável, uma história de fundo, e um bilhete de ida para Genebra, Suíça. Passei os 7 dias seguintes num pequeno, limpo e anônimo quarto de hotel em Genebra, a um passo do banco que guardava a minha nova vida. Esses 7 dias foram o verdadeiro teste. Eu tinha acendido o rastilho. Agora tinha de esperar pela explosão.
Vivi de serviço de quartos, observando o mundo através de um portátil seguro e encriptado. Tinha uma linha aberta de comunicação. Uma conta Proton Mail ligada ao Dr. Afonso Lopes, o sócio sênior silenciosamente implacável do meu escritório de advogados em Londres. Eu tinha enviado a minha única mensagem pré-arranjada. Assunto: o rouxinol está no ninho. O pacote está ativo. Se não receber uma ordem de stand-down até às 08h06 GMT de sexta-feira, dia 17, deverá executar as instruções conforme o nosso acordo. Não haverá mais contacto. Durante uma semana, as notícias financeiras estiveram em silêncio. As ações da Sol Dinâmico estavam no seu auge. João estava novamente na capa da Forbes. Senti uma pontada de enjoo. Teria eu calculado mal? Teria ele encontrado a falha? Teria ele de alguma forma coberto os seus rastos, invalidado as minhas provas, e estaria ele já a enviar Ricardo Luz para me caçar? Não dormi. Apenas observei o ticker da bolsa. Depois, na manhã do 8º dia, aconteceu. Eu estava a ver a Bloomberg quando a faixa vermelha brilhou na parte inferior do ecrã. TRN negociação suspensa, aguarda notícias. A minha respiração engasgou-se. Olhei sem pestanejar. O ticker desapareceu. O ecrã cortou para um apresentador de notícias de última hora, o rosto sombrio. Estamos a receber relatos surpreendentes e não confirmados de Nova York. Agentes federais do FBI e da SEC estão a realizar uma operação coordenada massiva na propriedade do bilionário João Pereira, em Cascais, bem como na sede da Sol Dinâmico, em Lisboa. A voz do apresentador esmoreceu. Olhei para as minhas mãos, estavam a tremer, um tremor violento e incontrolável que parecia vir dos meus ossos. E então, via. A minha carta. Um jornalista segurava-a, lendo excertos em voz alta. Uma fraude multimilionária. O Helios Score não funciona. O meu nome é Ana Reyes Silva. Eu era real. Tinha funcionado. Observei os apresentadores, os analistas e os especialistas financeiros tentarem compreender a escala da situação. Mostraram as imagens de João, o seu rosto uma máscara de raiva púrpura apoplética, a ser levado algemado do seu salão de mármore. Mostraram Sofia Esteves aparecer barata e aterrorizada, a ser retirada do seu apartamento. Eu não senti alegria, não senti triunfo. Senti a libertação catastrófica e agonizante de uma tensão de 10 anos. Era o som de uma parede de sustentação a desmoronar-se. Curvei-me sobre a secretária do quarto de hotel e senti-me fisicamente doente. Quando tudo passou, levantei-me, lavei o rosto e apaguei a conta de e-mail. Arrumei a minha única mala, saí do hotel e fui ao banco. Acedi ao cofre suíço, recuperei os meus fundos restantes e embarquei num comboio. Não para Roma ou Paris ou Londres, demasiado óbvio. Fui para Florença, uma cidade de renascimento, uma cidade onde obras-primas eram feitas, perdidas e laboriosamente restauradas. Aqui estou eu, na Piazza Santissima Annunziata, Florença. O sol da tarde, da cor de mel morno e Chianti, envelhecido, espalhava-se pela praça. Aqui o ar cheira a café torrado e a pedra secular, um contraste bem-vindo e marcante com o cheiro metálico e estéril, a dinheiro antigo e relva cortada de cascais. Numa pequena mesa de ferro forjado no canto de um café, uma mulher sentada a esboçar a intrincada fachada da igreja do outro lado da praça. Sou eu. Sou magra, vestida com uma simples blusa de linho cor creme e calças escuras. O meu cabelo está curto, um castanho rico e profundo, cortado num bob, chique e severo que enquadra um rosto que, embora familiar na sua estrutura óssea, é inteiramente novo. A loira pálida e frágil Ana Silva desapareceu. No seu lugar está Ana Schmidt, uma mulher com um olhar que não é imóvel, mas sim assente.
Ana Schmidt é uma historiadora de arte especializada na restauração de frescos renascentistas. Falo italiano com um ligeiro sotaque alemão acadêmico, uma ficção que pratiquei até se tornar um facto. Vivo num apartamento modesto, mas elegante, com vista para o Arno, um lugar cheio de livros e luz, e totalmente vazio de gaiolas douradas. Fui Ana Silva por uma década. Sou Ana Schmidt há 9 meses. É só agora que começo a sentir-me eu própria. Parei o meu esboço, o lápis de carvão pairando sobre o papel. Os últimos 9 meses não foram umas férias, foram um exorcismo. As primeiras semanas, em particular, foram uma aula magistral de terror controlado. Permito que a minha mente volte para trás, para além das aulas de arte, para além das noites tranquilas, para o momento em que as portas do elevador me selaram dentro e João fora. Um empregado de mesa colocou um pequeno jornal dobrado na minha mesa. La República. Acenei em agradecimento. A manchete era direta. A foto, demasiado familiar. João, magro e cinzento. O seu fato feito à medida substituído por um macacão de prisão mal ajustado. Olhava fixamente da primeira página. O tufão de Wall Street condenado a 45 anos. Li o artigo de forma impassível. Detalhava o seu último pedido de misericórdia, choroso. Detalhava a condenação fulminante da juíza Margarida Santos. Mencionava-lhes milhares de vidas arruinadas, os fundos de pensão aniquilados. Mencionava La Moglie Scomparsa, a esposa desaparecida, a misteriosa e heróica denunciante que o derrubou e desapareceu. Uma lenda folclórica moderna. Senti um lampejo de nada. Nem piedade, nem satisfação. Ele era apenas uma variável numa equação resolvida. O meu telemóvel encriptado, um dispositivo que uso apenas uma vez por mês, vibrou na mesa. Uma nova mensagem. Era do Dr. Afonso Lopes. Assunto: Fase 2 concluída. Senhora, o governo do ZAEA finalizou o Fundo de Compensação de Vítimas da CC. De acordo com a sua diretiva irrevogável executada no dia da sua partida, todo o seu pedido de ativos conjugais, 84,5 milhões de dólares após liquidação e impostos, foi anonimamente doado. A Fundação Daniel Martins para a Verdade Técnica está agora capitalizada em perpetuidade. A sua primeira ação em anexo foi um sucesso. Aguardamos quaisquer instruções futuras, embora entendamos que não serão enviadas. Mantenha-se bem, Yael. Os meus dedos, agora firmes, abriram o anexo. Não era um extrato bancário. Era um pequeno e obscuro recorte de imprensa de um jornal tecnológico californiano. Jovem engenheira ganha processo contra empresa de biotecnologia. A história era simples. Uma mulher de 28 anos, uma jovem engenheira chamada Lara Mendes, tinha sido despedida por se recusar a assinar dados falsificados para um novo dispositivo médico. Tinha sido queimada no mercado, ameaçada, e estava a afogar-se em despesas legais. Então, uma fundação anônima interveio, a Fundação Daniel Martins. Proporcionou-lhe uma equipa legal que superou as corporações. Protegeu-a do assédio mediático e financiou a sua defesa até ela não só ter ganho o seu processo de rescisão ilegal, mas também ter forçado uma investigação federal às práticas da empresa. Fechei o telemóvel. Essa era a minha vitória. Não João em correntes, nem o meu nome nas manchetes. Esta engenheira desconhecida e discreta que tinha dito a verdade e não tinha sido destruída por isso. O dinheiro que João roubara, o dinheiro que ele usara para construir as suas mentiras, estava agora a ser usado para proteger a verdade. Era a justiça forense mais perfeita que eu podia imaginar. Ana Silva não o tinha feito por vingança. A vingança é um ato quente, confuso e apaixonado. Isto tinha sido uma auditoria. Era o equilíbrio dos livros. João, Sofia, Pedro Antunes eram apenas erros de arredondamento que eu tinha de corrigir. Olhei para a foto do jornal do meu ex-marido uma última vez. Ele não era um monstro, era apenas um ponto decimal no lugar errado,
Um erro de cálculo que ameaçara a integridade de todo o sistema. E Ana Reis, a contadora forense, simplesmente tinha finalmente corrigido o balancete. Paguei o meu café em dinheiro e juntei o meu sketchbook. Deslizei os óculos de sol, escondendo os meus olhos, mas não a minha presença. Levantei-me e, pela primeira vez na minha vida, não sentia a necessidade de ser invisível. Não estava a fugir, não estava a esconder-me. Era simplesmente Ana. Tinha o meu trabalho, a minha arte e a minha liberdade. Saí do café e entrei na luz dourada e quente da praça. Não desapareci na multidão. Juntei-me a ela. Será que fui uma heroína, uma denunciante que serviu à justiça? Ou fui apenas uma mulher vingativa que tomou a lei nas suas próprias mãos? João e Sofia receberam o que mereciam? Sinceramente, ainda hoje não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se não fiz algo errado. Provavelmente ambas as coisas. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha vida. E isso, por agora, é suficiente.